aí, ó. Mas isso recebendo não é o diretor de negócios do Cruzeiro, Lenin Franco, com a gente. Palmas pra ele. Boa, Lenin. Compartilha pelo Obrigado. Bahia, Fogão. Olha o Fogão ali. Fogão ali. Mas isso daí não é polêmica, isso é fato. É fato, né? O Cruzeiro é o maior de Minas. Não, eu falei isso num programa nosso que a gente tem aqui de debate, quando não tem convidados e tal. Eu e o Cantarelli levantamos essa polêmica. Pô, amigo, eu fui sair na capa do Super Esporte lá. Falou, apresentador de podcast, fala que o Cabuloso é o maior e tudo mais. Mas é fato. Vocês estão certos. Agora, Lenin Franco, agora pra conversar muito sobre... E a gente quer saber muito dessa reestruturação do Cruzeiro, né, cara? Quem é o Ronaldo, empresário, jogador, a gente sabe. O boss agora o boss, né, cara? Primeiramente, muito obrigado por atender a gente aqui, o convite do Charla Podcast. Lenin, é uma honra falar com você. A honra é minha. Eu acho que a gente pode dizer que, assim, que se tem um sinônimo de vencer na vida é porque a gente tá dando entrevista aqui. Pô. Que isso, mano? Hoje eu vou tomar uma champa hoje, então. Não, eu gosto muito do trabalho de vocês. Obrigado. Também queria dar os parabéns, acompanho sempre. Desde a época que eu estava no Botafogo, sempre acompanhava, principalmente quando os personagens eram botafoguenses. Foram vários, hein? Fernandinha, enfim, a turma que foi lá. Exatamente. E prazer enorme estar aqui. Prazer enorme. É isso, cara. Primeiro, eu já te pergunto pra gente começar aqui o debate, né? Muita gente fala, cara... Não, porque subiu na Série B. Melhor campanha da história da Série B, fez o Cruzeiro, né? Sim. Subiu, tem que remontar o time todo, vai ter né? E com a SAF, dinheiro do Ronaldo e tal. Qual Cruzeiro que a galera pode esperar na próxima temporada? Vamos lá. É óbvio que vai ter uma reformulação. Já fazia parte do planejamento, né? Então, alguns jogadores não vão ficar, outros ficam. Vão chegar novos jogadores, mas a gente tem um planejamento muito pé no chão ainda, né? O Cruzeiro, a gente não pode esquecer que por mais que tenha hoje um investidor, ele não é um investidor, vamos dizer assim, num perfil shake árabe, né? que vai botando dinheiro, não é isso. É um mecenas, né? Não é. O perfil de Ronaldo dá suporte e tranquilidade pra gente trabalhar. Mas quem tem que ser o gerador de receita é o próprio clube. Então é papel nosso, da diretoria, gerar receita. Então, esse trabalho de geração de receita não é da noite pro dia. Sim. Então a gente tem que fazer ele devagarinho, paulatinamente, mas a gente quer fazer um campeonato do tamanho que o Cruzeiro merece, mas com muito pé no chão, que é importante ficar na Série A e ir buscando durante a competição. Você tá vendo que tem margem para você ir mais longe, você vai chegando. Mas é muito pé no chão, pelo menos agora, nesse primeiro ano, né? É isso, mas vai ter uma construção de um novo time, então. Esse time da Série B, óbvio que os principais valores têm bons jogadores, né, no Cruzeiro. O Cruzeiro achou uns nomes, Achou uns bons, firmaram, tem né? bons valores. Eu diria que, além de bons valores, a gente tem um treinador que conseguiu extrair o melhor de cada um. Foi um achado também, né? Não, o Pesolano tem uma participação fundamental nesse projeto e na forma como o time foi construído, né? Primeiro objetivo do Cruzeiro na temporada, tô falando de Campeonato Brasileiro. Permanência na Série A, dá pra pensar em Libertadores, o Cruzeiro vai montar uma estrutura visando qual objetivo? A gente, honestamente, não visa uma Libertadores. Óbvio que a gente quer a Libertadores. Mas você dizer assim, está na nossa programação conquistar a vaga, não é essa a questão. Sul-Americana, com certeza. Então, a ideia é fazer um campeonato seguro, sem susto. Você conseguir classificar uma competição como a Sul-Americana é ótimo para poder dar mais cancha. Se conseguir Libertadores, perfeito. Mas a gente tem que ter... Não pode esquecer, tem uma dívida de 1 bilhão para pagar. Então, não, 1 bilhão. A dívida não sumiu, porque foi vendida. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a instituição, porque se não tivesse cuidado, a curto prazo o projeto dá errado. Então, a gente tem que pensar isso a longo prazo. Eu vou citar um exemplo. O Cruzeiro hoje faz uma coisa que nenhum clube do Brasil fez ou faz hoje em dia, que é um trabalho de planejamento estratégico a longo prazo. E aí a gente tem hoje uma parceria com a empresa que é uma das maiores do mundo, que chama BEM, com a consultoria de planejamento estratégico. E a gente hoje já planeja o Cruzeiro até 2030. Então, ano a ano, quanto é que tem que crescer de faturamento, o que é que vai conquistar em cada ano. Isso tudo já está sendo desenhado. Porque a gente tem uma facilidade hoje de não trabalhar mais com prazo de gestão. Isso que eu ia te falar, exatamente. Então, a gente pode trabalhar pensando realmente em plantar e colher lá na frente.
Cara, e eu acho que é uma tendência pro torcedor, né? Pra se acostumar. E algo que é muito correto, pelo menos na minha visão, é o seguinte. A gente chegava início do ano pra qualquer clube grande no Brasil. E aí, Cruzeiro tem que brigar por título. Né? Cruzeiro e tal. Os 13 lá, aqueles famosos 13, todos tem que brigar pelo título. Profissionalismo é isso aqui. O Lenin tá mandando a real. Planejamento. Libertadores é muito difícil, óbvio, né? Se acontecer, vai ser uma consequência de um bom trabalho. Agora, num primeiro momento, fincar os pés na Série A, ali, uma Sul-Americana, coisa e tal. Isso é uma nova diretriz de futebol. Agora, eu quero saber, se vocês acharam um grande treinador e ele mostrou um grande trabalho na Série B. É por ele que passa o planejamento também na Série A? Com certeza. Tem contrato até o ano que vem, né? Até o final do ano que vem. E ele não foi um treinador escolhido sem um estudo, né? A escolha de Pesolano passou por um processo, primeiro, de definição do modelo de jogo do clube. Qual é esse modelo de jogo? O jogador tem que gostar da bola, ter posse de bola, time com intensidade, tem que correr os 90 minutos. Então tem vários, a gente fala de itens inegociáveis. Então a gente tem uma lista, e com base nessa lista, mapeou o mercado de treinador no mundo todo para entender quais treinadores têm perfil para trabalhar com essas características. Isso no futebol brasileiro acontecendo agora. E aí Pesolano veio por conta disso. Então, eu acho que o projeto dá muito certo porque a gente não corre o risco, que é o mais comum, de você basear seu time apenas em resultado, mas inverter a lógica. Como é que a gente quer que a gente jogue? Ponto 1. Quem é que pode fazer a gente jogar desse jeito? Ponto 2. E aí, sim, apostar no trabalho do cara que tá dando certo até então. E é um treinador como eu disse, né? Um trabalho que foi na Série B e tal. Agora, é um treinador de altíssimo nível pra Série A também? Sim, não tenho a menor sombra de dúvida disso. Ele é um cara muito preparado tecnicamente. Ele é um treinador jovem, né? Então ele tá ainda tendo novas experiências. Já tinha treinado o Pachuca no México. Então ele tá, vamos dizer assim, no ascendente na carreira. Ele foi jogador. Foi um bom jogador, um jogador muito técnico. Mas eu acho que é engraçado porque quando você pega pra ver... Eu fui, obviamente, eu gosto de fuçar, olhar coisas dele da época que ele jogava. Não lembrava dele jogando. Ele cobra hoje que eu acho que era o que ele não dava no campo. Que era um nível de intensidade absurdo. Interessante isso. O Cruzeiro, não sei quantas partidas do Cruzeiro vocês conseguiram acompanhar, se conseguiram. O nível de intensidade que o Cruzeiro joga é um negócio fora do comum. Fora do normal. Fora do normal. Então, assim, e por isso que o time alterna tanto. Por exemplo, Edu, artilheiro do time, mas teve um pedaço do campeonato que Edu ficou uns 7 jogos que nem entrava. Porque naquele momento ele não estava conseguindo dar a intensidade necessária para o jogo acontecer. Na hora que ele recuperou isso, ele voltou pro time. Então, Pesolano tem, eu diria que essa sensibilidade, né? De enxergar quem, naquele momento, tá dando o algo mais que ele precisa pra máquina não parar de funcionar. Cara, sensacional isso, assim. Primeiro, a gente conversou com o Barroca uma vez, ele falou do processo seletivo que ele teve no Chile. E pra gente, na época, tinha chamado a atenção. Cara, tem um time que faz um processo seletivo. Sim. Né, dentro da ótica do futebol brasileiro. O Del Valle coisa... também, no Equador, faz isso também. Algumas equipes, né, mais organizadas e foi o que o... E o Cruzeiro tem uma cartilha de pontos. Não, o treinador tem que jogar, tem que preencher isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e a gente vai atrás pra contratar. Isso é possível por essa forma, né? De uma pessoa, você centraliza, lógico, que o Ronaldo é a cabeça dessa safra, mas ele delega, como tem você com ele. Mas assim é mais fácil você planejar, porque não fica suscetível à pressão de conselho, nada mais não. É uma ideia que vai de cima pra baixo, vocês conseguem... Você tá desde o processo... Tô desde o iniciozinho. Eu diria que 1 mês depois da assinatura eu cheguei no clube. Eu acho que você mexe com a busca de novas receitas, dos negócios do Cruzeiro. Mas eu lembro que quando começou, teve um ruído com os rompimentos. Isso é outro ponto importante, porque quando você... o Cruzeiro ele teve que romper, por exemplo, com o Fábio. Sim. E amigo, às vezes, tem que cortar na carne. Ali foi uma questão de negociação.
pelo que eu entendi, o Cruzeiro foi até um ponto, aquele ponto não dá pra passar. E o Fábio queria 2 pontos. E aí o Cruzeiro falou, não, isso acho que já foi um sinal de gestão. É austeridade, né? Então Exatamente. não dá pra você querer organizar e ser, eu diria que, flexível demais com algumas questões. O caso de Fábio, óbvio, a gente não pode entrar em muito detalhe, mas é basicamente isso. A gente pode chegar até aqui. E a gente, quando fala assim, é chegar até aqui, não é uma barganha. É porque é até aqui mesmo. Eu não tô querendo negociar para poder ir para frente ou para trás. Ah, mais um pouquinho. Não é isso. Aqui é o limite. Aqui a gente pode, daqui pra frente até aqui não. eu cumpro o que eu tô prometendo. É isso, Se eu botar R$1 a mais, eu não vou cumprir. Então eu prefiro pagar menos, mas cumprir o que eu posso. E não chegou a um consenso. E foi de fato uma crise ali no início, né? A torcida tem em Fábio um ídolo e ele nunca vai deixar de ser um ídolo do Cruzeiro. Ele é uma pessoa muito benquista. Mas, para aquele momento, E o mais louco é que não cabia. A reposição, No orçamento. hoje a galera não lembra. A reposição foi feita de uma Rafael. forma que parecia que vai ser um problemão. São Paulo sofre até hoje pra substituir o Rogério Ceni. Tem outros clubes, agora eu tinha outros na minha cabeça também que tava igual. Até hoje não consegue. E aí, aos poucos, foi lá. Aí tu vai perguntar pro Cruzeirense. E o gol? Pô, é o Rafael. E isso chega, foi uma, assim, depois da saída do Fábio, foi uma preocupação especial que vocês tiveram por conta, né, da substituição. Tinha com que certeza. ter, né? Porque era substituir uma posição delicada de um Sensível, ídolo. né? De um ídolo. Então, e um goleiro que atendesse os padrões de jogo que a gente precisava que atendesse. Então, o Rafael encaixou muito bem. Ele é um cara, assim, um nível altíssimo de ser humano, de profissional. Então, ele caiu como uma luva e foi, aos pouquinhos, conquistando o espaço dele. Ninguém não substitui, né, o ídolo. Na verdade, ele vira ídolo também. né? Exatamente. Então, ele conquistou o espaço dele, fez uma competição brilhante. Rafael nos salvou muito no campeonato. E agora tem uma Série A para fazer com ele aí, que a gente espera que ele mantenha também o mesmo desempenho de 2022. Dentro dessa questão de saídas, já surgiu aqui a pergunta, né? Vitor Roque. O que aconteceu pro Vitor Roque sair do Cruzeiro? Vitor Roque, eu ainda não estava no clube. Assim, eu não vou conseguir dar muito detalhe. Mas, de fato, houve eu diria que uma situação que não foi a mais correta com o Cruzeiro. Parte dos representantes dele, né? É difícil eu dizer detalhe porque eu não estava lá, né? Não participei, não vi. Então não vou cometer o pecado de falar algo e não tá correto. Mas, de fato, não foi o mais correto com o Cruzeiro. Mas, enfim, aí as instâncias legais é que vão definir, né, os próximos passos. É que na boca do povo ficou assim, o Cruzeiro bobeou, Furacão foi lá e pegou. Ficou assim, né, na boca do povo. Mas aí acho que o tempo é que vai acabar dizendo o que é que cada clube Que de tem fato direito. Enfim, eu acho que não... Pensando em Série A, e aí isso eu digo como a exposição que uma Série A tem, aí um time gigante como o Cruzeiro na Série A, o que você planeja de novas receitas, que o Cruzeiro pode atacar em quais frentes, agora estando na Série A, com essa subida? E aí, eu não sei, né? O Cruzeiro consegue, por ser tem aqueles clubes meio que da aldeia, como tem Minas e Porto Alegre, né? 2 clubes, então vocês têm um potencial muito grande com a torcida, né? Então, assim, o Raposão é uma coisa que... você vai falar com o Cruzeirense, eles têm... quase que um símbolo também. Então, o que o Cruzeiro atacaria ano que vem, ano de Série A, para tentar alavancar essas receitas aí? Aí sim, agora entrando na minha área, né? De fato, que eu tenho cuidado. A gente tem uma preocupação muito grande, né? Com essa ampliação de receita. Eu diria que a gente acorda e dorme pensando todo dia, né? Como é que pode fazer para poder ampliar. Você tem receitas, eu diria, receitas ordinárias, que vão crescer naturalmente, como, por exemplo, a receita de TV. Então, o fato de ir para a Série A vai fazer crescer. Ponto. Mas você tem outras receitas que você precisa fazer um trabalho muito forte para que elas cresçam. Então, por exemplo, receita de patrocínio. O Cruzeiro, a gente herdou,
vamos dizer assim, muito contrato longo e ainda com valor todo já antecipado. Então, como é que você consegue administrar isso? Então, é um caminho que a gente está buscando. Buscar receitas alternativas de propriedades que às vezes não eram vendidas. Então, por exemplo, a gente fechou um contrato com a indústria farmacêutica. Pode falar o nome? Pode. Com a CIMED. Fechamos com a CIMED. E a CIMED detém propriedades que são periféricas, que as pessoas, os clubes, às vezes não pensam em vender, que gerou uma grande receita pro Cruzeiro, que é a faixa de capitão, o squeeze, a maletinha do massagista. Então, eles pegaram essas propriedades, vão passar a envelopar elas, né? E a gente começa a ativar coisas que no clube... Novas receitas, né? Sempre estavam ali e às vezes eram cedidas de graça. Então a gente começa a buscar esses outros caminhos. Além disso, a gente tem hoje uma possibilidade gigante, né, de ativos digitais, né? Então tá surgindo muita fan token, NFT, muita coisa aí que a gente pode incorporar. Mas eu acho que o principal, e aí é algo que eu trago lá desde meu início de clube, que foi com o Bahia, e Nelson teve hoje aqui mais cedo, né? Que é quando você, no momento de crise, no momento que você tem menos dinheiro, você precisa ser mais criativo. Né? Então, acho que até o povo brasileiro teve essa lição com a pandemia, né? Sim. O momento pior é a hora que exige que você seja mais criativo para fazer as coisas acontecerem. Então, a gente luta muito, né? Por todo dia pensar em coisas diferentes, criativas, que consigam atingir os objetivos, que é crescer receita. Plano de sócio. Quando o Ronaldo comprou o clube, o Cruzeiro estava com 8 mil sócios. O Cruzeiro... Só sócio-torcedor? O Cruzeiro agora já está com 70 mil sócios. Porra. Então, é um crescimento fora da exponencial. curva. Exato. Então... mas aí fala assim, e qual é a meta de sócio? Eu não tenho meta de sócio. Eu tenho meta de melhoria do programa. Sim. Porque quanto melhor for o programa, organicamente os sócios vão entrando. Então, o que a gente busca hoje é melhorar o programa a cada dia. E esse, sim, é um carro-chefe pra gente. Porque é o que garante a receita na veia, né? Agora, falando sobre isso, você falou do Ronaldo chegou, né? E sobre toda a organização, você está dando um panorama pra gente de tudo que mudou. Da forma hoje como o Cruzeiro profissionalmente Como nada é por encara o acaso, futebol, né? como já tem o resultado no programa de sócio-torcedor, né? De 8 para 70 mil sócios-torcedores. Eu queria que você explicasse um pouco mais pra gente quem é o Ronaldo, né? Gestor, vamos dizer assim, né? O Ronaldo é um cara... eu sou o chefe, né, cara? Então, assim... Chega atrasado, ele dá esporro em você. Como é que é assim? Leni, poxa, Leni. Como é que é o Ronaldo... Fazendo uma videochamada de Madrid lá. Porra, Lenin. Chega na hora. Como é que é o Ronaldo chefe, assim, cara? Bicho, é um negócio muito inusitado. E aí eu vou falar pessoalmente. Ele sempre foi o meu maior ídolo no futebol. O maior jogador que eu vi em minha vida. Acho que Ronaldo é um divisor de águas, assim, na história do futebol. Porque esse jogador que existe hoje... Celebrity. Com a qualidade técnica unido à força, à velocidade... jogador grande, antigamente dizia jogador grande e lento. Desajeitado. Ele conseguiu reunir isso tudo, se tornou o que tornou, e a partir dele... Um Cristiano Ronaldo, um Haaland, só existe por causa de Ronaldo lá atrás. Então, assim, ele pra mim realmente sempre foi uma referência. E trabalhar com ele, eu tinha esse primeiro impacto, né? Disse, caralho, como é que eu vou reagir? Vou ter que fingir. Tem que botar com o homem, porra. Manter a compostura e tal. Mas ele é um cara muito acessível. Ele realmente ele não é fenômeno à toa. Porque o que ele fez como jogador, ele tem como empresário em visão. Mesmo? Ele enxerga onde ninguém tá enxergando. Então, a própria compra do Cruzeiro, né? Quando ele disse que ia comprar o Cruzeiro, o Gabriel, que é nosso CEO, o Gabriel falou, você tá maluco? Vai comprar um negócio que deve 1 bilhão, pô. Não, vamos comprar, porque eu tenho certeza que a gente vai mudar a história do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser meu legado.
que ele já deixou um legado como jogador e o legado que ele quer deixar como empresário é, de fato, trazer o Cruzeiro pro lugar onde deve. Então, o Ronaldo, ele tem uma capacidade muito grande de absorver muita informação em pouco tempo. Então, eu brinco, se ele senta aqui na mesa, vai ser 20 minutos de resenha, mas se você tiver 5 minutos no meio da resenha que você vai passar informação, ele já pegou tudo. E aí já é o suficiente para ele enxergar o que ele precisa fazer. Ali. É impressionante, é impressionante. É, cara, muito legal. E eu queria que você... A gente gosta de história de bastidores, assim. Quero uma história do Ronaldo, né? O manda-chuva do Cruzeiro. Surpreendido, o cara né? que manda. Uma história, assim, que você viu com ele, assim, nesse ano, que é um ano emblemático, né, cara? Deve ter várias histórias. Esse ano a gente viu muita coisa, assim, no bastidor do clube. Teve o lançamento do filme dele recentemente. Exato. Tem algumas coisas engraçadas, assim, eu vou tentar lembrar. Agora, recente no filme, ele teve um lançamento em Madrid e teve um lançamento em São Paulo. E no dia do lançamento em São Paulo, ele tava com um blazer, enfim, tava arrumado de blazer, tal, mais esporte, assim, mas ele tava com uma corrente aqui, assim, do lado, meio roqueiro, assim. A gente fez assim, mas que corrente é essa? Ele, tem tanta imagem minha novinho no cinema que eu precisava fazer alguma coisa pra eu parecer mais novo agora. Aqui eu tô mais moderno. Tem uma correntinha. Então ele é essa figura que tem essas coisas. O Ronaldo é muito carismático. Demais. Ele é muito carismático. E aí quando você assiste o filme, por exemplo... O filme é um recorte de 98 a 2002, né? Então, vamos dizer assim, o início é o drama dali da convulsão. Aí vai passando pelas contusões e a recuperação até ser campeão, fazendo gol final. Então, o Fênix, né? Aí quando você assiste aquilo, a gente que viveu, até pela nossa idade aqui, a gente viveu aquilo tudo. Sim. E eu disse a ele, assim, o mais interessante quando você assiste filme, você se remete à sua vida em cada momento. Então, você vê a sua vida através da vida dele. O que eu tava fazendo naquele dia e tal. Então, assim, é muito fantástico, assim, como ele tem eu diria, com uma força mental absurda pra ele fazer tudo que ele fez. Exatamente, pra dar a volta por cima que deu, ser né? a pessoa que ele é. Impressionante. O Ronaldo, duas coisas. O Ronaldo, primeiro, ele, quando tá aqui... Ronaldo um dia no Charla. Que isso, quero muito. Nossa Ronaldo senhora. um dia no Charla. Tem que rolar. O Ronaldo, ele... Rios. Alô, Vitor Rios. Faz essa ponte aí. Quem? Rafa Gaúcho também pode ajudar? Então, beleza. O Ronaldo, ele, em alguns momentos, ele foi até os jogadores, ele costumava ir até os jogadores. Várias vezes. Quando tava aqui no Brasil, né? E qual é a relação do Mineirão? O Mineirão vai passar, pode ser que passe a ser um ativo do Cruzeiro, o Cruzeiro assuma ali o que você estava falando, eu me lembrei disso. Como modo de arrecadação, né? Assumir a administração do Mineirão passa por esse projeto? Primeiro, a primeira parte da pergunta. Ronaldo tem essa interação toda vez que ele vai no clube, ou seja no CT em dia de treino, ou seja no jogo, ele passa, se for no jogo, ele vai no vestiário, fala com a turma. Imagina os caras, irmão. Se é no treino, ele assiste o treino, aí espera terminar o treino pra cumprimentar todo mundo. Uma coisa muito bacana que ele faz por exemplo, às vezes tá tendo treino feminino, ele para, mesma coisa, assiste um pedacinho do treino, vai falar com as meninas. Teve uma vez uma coisa muito bacana, que as meninas estavam almoçando no refeitório, e aí estavam elas ali distraídas na resenha almoçando, aí ele entrou no refeitório e para na mesa, e aí, pá, não sei o quê. Cara. Minha... Acabou com a minha... assustada, sabe? E ele, numa simplicidade absurda para atender todo mundo. No caso do Mineirão, óbvio que o interesse da gente, né, é manter no estádio, que é a cara do Cruzeiro, enfim. Mas tem eu diria, muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, né? Existe um contrato, uma concessão. A gente já teve reunião com o governo, isso não é segredo para ninguém, né? Gabriel, nosso CEO, o resto da equipe, o próprio Ronaldo teve uma conversa com o governador Zema. A gente demonstrou quais são os nossos interesses, mas existem questões burocráticas. Tem um consórcio, né? Que tem concessão. Consórcio, entender o que vai ser para frente. Concessão?
Tem bastante tempo e não só isso, né? Com a concessão não dá para quebrar um contrato e outra pessoa assumir, né? Tem que ter uma licitação, enfim. Existe um rito Trâmite, né? que precisa ser respeitado e aí a gente vai entender ainda com o governo qual é o melhor caminho. O fato é, pro Cruzeiro, o melhor cenário, sem dúvida, é o Mineirão. O Atlético tá indo pro estádio dele, o América já joga no Independência. Então, faz todo sentido a gente poder estar jogando no Mineirão e operando nesse no sentido, né? sem dúvida. A galera participando por aqui, a gente já vai falar daqui a pouco sobre, né, outras experiências do Lênin até a chegada ao Cruzeiro, né? Mas antes falando aqui sobre... o Davi Oliveira perguntou do Pedro Rocha, cara. Se ele volta pro Cruzeiro... Eu não sei dizer, velho. Porque aí é algo muito... específico. Da diretoria de futebol, né? Óbvio que eu participo de algumas decisões mais macro, mas decisões dessas específicas cabem à diretoria de futebol. Então tá respondido aí. Jogador... Torcedor pergunta, né? Vai Pedro Rocha que, né? Vai que. Cruzeiro, Quem tá no futebol do Cruzeiro, Paulo? Pedro Martins, Pedro é o diretor. E Paulo André, ele é a figura da holding, que ele cuida Valladolid Cruzeiro, que é, vamos dizer assim, quem fez esse desenho de organograma de como deve funcionar o futebol e o desenho de como deve ser as características de jogo. Perfeito. Então, a partir daí... Paulo André é Paulo André, né? Paulo André, exatamente. Zagueiro, bom senso futebol. Isso, exato. Então, ele faz esse trabalho nos dois clubes, né? No Valladolid e no Cruzeiro. É importante falar sobre ele também, né, cara? Que é um cara, assim, desde a época de jogador, né, um cara diferente, né? Já um cara com uma visão macro da coisa, né? E não... A gente ouve os jogadores falando, não, 4 linhas e tal. Ele não, ele pensava o futebol em relação a direitos dos jogadores e tal. Então é um cara extremamente preparado hoje para ocupar a função que... Sem sombra de dúvida. Ele... Basta dizer que essa preparação dele, né? Ele realmente sempre foi, diria que, ponto fora da curva. Porque ele jogava, ele já tinha lançado o livro enquanto jogava, né? Então ele é um cara que realmente tem um nível intelectual, cognitivo muito acima da média. E ele transferiu isso pós-carreira, né? Para o que ele queria seguir. E nesses anos de trabalho, por exemplo, Valladolid subiu para a primeira divisão, Cruzeiro agora subiu para a primeira divisão, já é colhendo frutos disso que ele vem trazendo desde que ele começou esse início de trabalho com o Ronaldo, lá atrás ainda no Valladolid. Então a gente não tem dúvida nenhuma assim, na capacidade dele, da forma como ele enxerga as coisas, da forma de como conduzir com jogadores, prospecção, que é o pensamento de futuro, sem sombra de dúvida, é um trabalho brilhante. Pô, sensacional, cara. Paulo André é um cara diferente no meio, importantíssimo ter, né? E o Ronaldo foi também cirúrgico na escolha, né? Com certeza. Que ele dava muita pinta de que ia ser um dirigente, né? Um cara bom pra vocês trazerem aqui também. Pô, cara, exatamente. Ajuda a gente. Vitor Rios. Chegou a trabalhar no Furacão já com futebol, Paulo André também, né? Já. Paranaense. Foi lá onde ele se aposentou e já começou, né? É interessante, Exatamente. foi ele que desenhou, então, como vai jogar o Cruzeiro, um por dos exemplo. responsáveis é ele, o principal. Questões técnicas, né? Isso, exato. Esses pontos inegociáveis. É muito legal isso, Muito cara. legal. E falando assim, você falou de um planejamento do Cruzeiro a longo prazo. Até 30, né? Até 2030 a gente já tá desenhando. Caramba, mano. Tem 22, tem 8 anos aí de trabalho. Então vamos lá, assim, hoje, você disse a realidade, vai pra Série A, permanência, talvez uma Sul-Americana, coisa e tal. Quando o Cruzeiro, pelo planejamento, óbvio que pode adiantar, ou, né, enfim, tomara que adiante pelo trabalho competente que vocês vêm fazendo. Quando que o Cruzeiro, assim, vai voltar a ser aquele time que disputava títulos igual algum tempo atrás, de uma forma irresponsável, completamente diferente, né? Não, assim, a gente tá na montagem do planejamento, mas até 2030 passa pelo planejamento voltar a conquistar os grandes títulos. Sim. O Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Ele tá dentro desse planejamento até 2030, acontecer isso de novo. E mais de uma vez, inclusive. Mas mais uma vez, assim, um passinho de cada vez. A gente tem que fazer com muito cuidado, porque isso depende também do crescimento do orçamento, quanto que a gente vai crescer ano a ano de orçamento. Tudo isso calculado. Tudo está sendo projetado. Então, venda de jogador,
qual a capacidade nossa de geração de receita vendendo jogador. Então, ano a ano, ela também tem que crescer. Só que para ela crescer, eu tenho que trabalhar na base, porque esse trabalho de base é de longo prazo, né? Então, quantos anos leva maturando um jogador até render esse recurso que vai nos ajudar a cumprir o orçamento? Então, tudo isso é uma... Eu diria que é uma ciência com diversas variáveis pra gente controlar. E também outro ponto também que vai passar nesse período, que vocês imaginam que devem estar planejando, a partir de 25, né? Quando acaba o contrato da televisão, né? Que os clubes têm. Sim. Que aí, assim, vai se apresentar. Já tá se apresentando, mas como tem contrato, em 25, sem esse contrato, os clubes, aí não sei, juntos ou individualmente, vão ter uma possibilidade de negociar como nunca antes, né? Porque existe o streamer, existem outras plataformas, não tá só agora restrito à TV Globo, ou então a Record, enfim, às televisões. Você tem uma série de situações, né? Imagino que isso aí pode potencializar bastante esse orçamento, né? Não só isso, como você citou aí, a formação da Liga. A Liga é fundamental para dar esse, vamos dizer assim, mudar esse ponteiro, né? De forma mais robusta. Então a gente trabalha incessantemente. Gabriel, nosso CEO Gabriel faz parte de vários grupos de trabalho da Liga, justamente pensando nessa formação e ter esse gatilho para a gente conseguir voltar a ter uma receita robusta o quanto antes. A gente já começou sobre Liga aqui, né? A gente já recebeu representantes do Bahia, do Grêmio, do Flamengo, do Atlético Mineiro e agora Cruzeiro. De que lado tá o Cruzeiro nessa situação, assim? O Cruzeiro tá dentro da Libra já, Isso. Já tá acordado ali com o Textor, né? Com, enfim... A Leila também, né? Presidente do Palmeiras, né? Flamengo, enfim. É esse o lado do Cruzeiro. E o que tem que acertar ainda? O Cruzeiro aderiu à Libra logo no início. Mas o Cruzeiro, eu diria que a gente tem um papel importante de tentar aglutinar o quanto antes também o Forte Futebol e juntar, né? E unir força, que é bom para todo mundo. Sim. A gente tem, e aí muito na figura, mais uma vez, de Gabriel, do próprio Ronaldo, Paulo André. A gente tem Henrico, que trabalha lá com a gente, que é o diretor de operações, também foi o do Valladolid. Então existe uma turma com a experiência de viver a La Liga, entender muito dos processos de como é o trabalho com a Liga Espanhola. Então traz esse know-how, né? E esse conhecimento prático, né, de como é o dia a dia de uma liga. Então a gente está nessa função de construir a base mais forte possível para a formação da liga. Com certeza. A galera perguntando aqui de outros momentos da sua carreira, eu vou entrar aqui por uma mensagem, né? Do Cleiton Vasconcelos, aqui. Falando... Cleilton, não é Cleiton, Cleilton. Esse cara aí foi responsável pelo momento mais feliz da vida do meu filho e minha no Botafogo. Ele leu minha carta e respondeu meu filho. Fala dele até hoje. Obrigado, Lenin. Você lembra dessa carta? Eu lembro, sim. Essa história é bem bacana. Eu tava no Botafogo e aí tinha pedido encomenda dessas, sei lá, Mercado Livre, alguma coisa assim. Não lembro nem o que era exatamente. E aí recebi no meu prédio, desci pra buscar na portaria. E aí, quando eu fui cortar, né, o adesivo da lateral da caixa, eu vi que tinha um papelzinho enfiado assim na caixa, num único espaço que tinha, alguém enfiou um papel ali. Estranho, né? Aí abri, e aí era uma carta dele, dizendo o seguinte, que ele era botafoguense, que ele morava com a sogra, salvo engano, e a família da sogra, enfim, todo mundo era flamenguista. Ele tem um filho pequeno, não lembro agora, 8 anos, 7 anos, algo assim. E que o sonho do menino era fazer um aniversário de Botafogo, que ele não queria deixar o menino virar flamenguista de jeito nenhum, que ele fazia questão do menino ser Flamengo, e que ele levou o menino num jogo e que o menino ficou encantado com a torcida e que aquilo despertou no menino um interesse maior e ele queria, enfim, manter, cultivar isso, de ter mais um botafoguense em casa e tal. Caramba. E aí, no final da carta, ele dizia assim, não tô lhe pedindo nada, eu só queria lhe contar essa história. E botou o telefone dele lá.
Eu achei bonita a história, a forma como ele me abordou, com a carta, algo que hoje as pessoas pouco escrevem, né? Então, eu achei bacana e peguei o telefone e liguei pra ele. Eu disse, pô, achei história bacana, sou eu e tal. E foi muito engraçado porque ele arriscou, né? Ele não sabia que eu era eu. Ele olhou pelo nome na caixa, disse, acho que pode ser ele. E aí, arriscou. Caramba. E aí eu levei ele e o filho no Newton Santos. Ele levou pra assistir o treino, conhecer o jogador, Caramba, tirou foto que no legal. campo. Imagina esse Aí menino. eu falei, disse, ó, você quer fazer seu filho virar botafoguense agora... Vai ser hoje. Agora ele não muda mais. Porque ele vai ser uma experiência inesquecível pra ele. E aí foi muito bacana. E uma das coisas... Hoje eu recebi de uma amiga, ela me pediu coisa simples. Ela falou, pô, Lene, meu pai tá querendo ir no jogo e tal. Do jogo do Cruzeiro agora na taça, ele é cruzeirense fanático. Eu disse, tudo bem, eu vou tentar arranjar ingresso aqui e tal. E consegui ingresso. Aí ela fez assim, seu trabalho é realizar sonhos, obrigado por tudo. E depois eu fiquei refletindo com isso, que no final das contas é um pouco disso mesmo, assim. A gente não trabalha pra gente, né? A gente trabalha pra realizar, satisfazer os outros. Então, quando você faz um trabalho que o clube sobe, a gente tá realizando o sonho de um monte de gente. A coletividade, né? Então, isso desse dia dessa cartinha foi bem marcante pra mim. Foi uma das coisas simbólicas do Botafogo. Eu tenho um carinho absurdo pelo Botafogo. Porque o carinho que eu recebi da torcida do Botafogo desde que eu cheguei é indescritível. Eu não sei nem dizer. E até hoje, né? A torcida também tem carinho por você, né? A galera fala sempre. E eu queria que você, dentro desse processo da SAF, você é um cara privilegiado agora nesse movimento do futebol. Você passou por 2 SAFs aí já, né? Das 3, né? Passou por todo o desenvolvimento do Botafogo, né? É verdade, cara. Eu sou o único cara que trabalhou nas 2 SAFs do Brasil até hoje. Nós já estabelecidos, né? Do Wagner para ano que vem, enfim. John Textor, cara. Quem é esse cara aí também? Vamos lá. Eu vivi o Botafogo antes dele, né? Que ainda foi uma formação que do Césio moldou e que nos ajudou muito, que na realidade era transformar o Botafogo num clube atrativo para a chegada de um investidor. Seja ele qual fosse. Primeiro momento, né? E o Botafogo foi pioneiro, né? E a gente fez um bom desenho, tinha o Braga como CEO, Freeland, diretor de futebol, eu, diretor de negócios, e Parrodi, o diretor financeiro. Então eram 3 diretores, o CEO e a gente tocando nossas coisas para fazer o Botafogo crescer de novo. Conseguimos fazer um trabalho que foi importante. Botafogo recuperou credibilidade, recuperou a autoestima do torcedor e no dia 24 de dezembro chega a proposta. Chegou a proposta de Textor. Caramba, você estava lá assim quando chega, né? Acabou o Natal, né? Dia 24 de dezembro acabou o Natal. E aí, o dia inteiro a gente reunião. Começou a caminhar. E ali em janeiro, eu diria que ficou desenhado, só que aí entra no processo de diligência, né? Então o investidor manda uma equipe para poder ver as contas do clube, ver se não tem nenhuma surpresa, se tá tudo mapeado, e isso leva normalmente em torno de 60 dias. Levou-se 60 dias para se fazer, e aí se organizou para assinatura. E aí eu peguei bem o início, né? A chegada dele, enfim. Eu diria assim que eu nunca tive uma conversa com ele, porque ele, em geral, ele falava sempre com o Jorge Braga e com o do Césio. Mas eu tive claramente, assim, eu penso as coisas de maneira muito diferentes. E até por isso a minha saída do Botafogo. Eu pedi para sair do Botafogo, né? O Botafogo manifestou que queria que eu continuasse, mas eu entendia que se eu continuasse, em algum momento haveria um desgaste que não seria bom nem para mim nem para o Botafogo. Sim. E por isso preferi sair antes. Houve um momento do rompimento dos contratos, né, de patrocínio, material esportivo. E eu sou uma pessoa que vivo do mercado, né? Eu estava no Botafogo e agora estou no Cruzeiro. E o mercado é o mesmo. Então,
é uma decisão que ele tomou, pública, então eu não estou dizendo nenhum bastidor aqui. Ele, na época, ele tweetou, né, anunciando o rompimento dos contratos, só que eu não estava avisado, por exemplo. Então, pra mim, eu fui pego de surpresa. E você que teria que romper de fato. Eu tinha que falar com as empresas, eu levei a maioria delas pra lá. Então, eu entendo que merecia um tratamento melhor na condução. Na ponta ali, né? E da forma que foi feito, mais uma vez, não é certo ou errado, eu só achei a forma ruim. E pra mim era ruim também. Então, eu tomei a decisão de realmente me desligar por conta disso. Mas acho que ele tem a possibilidade de realmente mudar a história do Botafogo. Né? Pensando diferente, se ele é um cara que pode, nessa condução do estilo dele, dar certo. Pode dar, não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que, por exemplo, ele já está conquistando algo que sem ele dificilmente conquistaria. O Botafogo, se não tivesse a chegar no investidor, brigaria para não cair. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque ele não tinha um centavo. O que a gente estava fazendo ali era enxugar gelo e ir organizando tal, o mínimo possível, pagar salário em dia tal. Mas a gente não ia conseguir fazer grandes contratações. Não nada investir, né? Então, assim, o Botafogo hoje ainda oscila muito, mas isso é normal no futebol. Mas fez excelentes contratações, muito jogador interessante. Acho que pode ainda ir melhorando ainda mais, tem margem para isso. Mas eu entendi que na minha área, especificamente, não havia, vamos dizer assim, Não encaixou. não encaixava as ideias, assim. Eram maneiras diferentes de enxergar o mundo de negócios. Você percebe muito do que o texto, ele vai, né? Então, assim, você vai ter um executivo de negócios. É isso. O cara que pra fazer isso. E ele, por si, já... essa marca aqui eu quero, isso aqui. Aí meio que passa por cima. Mais uma vez, assim, eu falei assim, minha relação com o Botafogo... Nada muda. Em relação ao Botafogo virou carnal até. Mas a gente pensa de maneira diferente e age de maneira diferente. Então eu entendia que assim, até para eu sair de uma maneira de bem com a torcida e de bem com as pessoas do clube. Hoje aqui tem um monte de gente do Botafogo aqui, o Júlio Graco, Mazuco. A gente ontem ficou junto, jantou junto, todo mundo. Tem uma amizade com as pessoas do Botafogo. Inclusive, quando eu fui ao Botafogo, era o que eu mais ouvia. O melhor do Botafogo são as pessoas. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. As pessoas que estão lá são maravilhosas, E a Fernandinha, quando teve no programa com vocês, Fernandinha, nada mais. Não tem nem palavra Bora pra revelar descrever. gatito. Isso. Então, assim, a relação não mudou. É sentimental, mas a relação profissional é muito diferente. Então, resolvi tomar outro rumo. Tá certo, e caiu no cabuloso lá, pô, também, SAF. Exato, eu brinco... Com todas as oportunidades. Eu fico O cara com maior experiência de SAFs no Brasil. No Brasil, Eu fico brincando porque eu tive a sorte de ser campeão com o Botafogo ano passado e campeão com o Cruzeiro esse ano. Né? E Casimiro fala, né, aquela frase Casimiro, a Série B é tão difícil que ninguém nunca foi bicampeão. Eu disse, epa... Agora não, agora essa escrita eu quebrei agora. Verdade, bicampeão consecutivo da Série B. E na segunda, a melhor campanha da história da Série B, né, cara? Isso Foram aí. 2 campanhas maravilhosas. Porque com o Botafogo, Botafogo teve a maior arrancada da história da Série B. Quando eu cheguei no clube, o Botafogo era 14º. Tinha 11 pontos de distância do G4. Caraca, olha foi só. surreal, assim. Foi. E com o Cruzeiro foi... O foguete não tem ré. Foi um negócio também absurdo, assim. A gente engatou e não parou mais. Quase praticamente do início, o Cruzeiro já se posiciona como o papão da competição e vai embora. Isso aí, cara. Show de bola. Agora, baita experiência. Queria que você falasse um pouco, e é o motivo que a gente tá aqui, né? Estamos na Confute Nordeste. Pra você que não tá acompanhando desde o início, cara, quase 4 horas ao vivo, isso? né? Isso aí. 4 horas ao vivo. Estamos direto de Fortaleza, no Ceará, mano. Exatamente. Então aqui, eu queria que você falasse dessa reestruturação no futebol agora da ótica dos clubes do Nordeste.
que você também entende, né? Foi do Bahia. Foi do Bahia, exatamente. Bahia é o primeiro a aderir à SAF, né? A gente já teve representante do Bahia aqui hoje. Clubes do Nordeste. Os clubes do Nordeste. Pela ótica dos clubes do Nordeste, a gente tem uma organização muito grande hoje do Fortaleza, né, cara? Impressiona quem é do Sudeste, né? A forma que Fortaleza se organiza. Sim. Pela ótica dos clubes do Sudeste, assim, dá pra brigar com a entrada das SAFs, assim, lá em cima no Campeonato Brasileiro, brigar pra vencer competições importantes, dar um salto além do que os clubes hoje podem fazer? Eu não tenho dúvida. Vou trazer um panorama que Nelson, com certeza, deve ter falado, depois eu vou assistir. Sim. Mas quando a gente entra no Bahia e nós entramos juntos, dias de diferença um pro outro, um processo pós a derrubada de um presidente, né? Sim. Por uma intervenção judicial. Inclusive, essa ação que deu origem à intervenção judicial foi uma ação iniciada por meu pai. Em 1997. Caramba. Meu pai e um outro sócio, chamado Jorge Maia, eles iniciaram a ação em 97 ainda. Foram anos de luta. E em 2011, meu pai faleceu e Jorge Maia continuou a ação sozinho. Ele levou até o fim, até acontecer em 2013. Cara. Então, assim, eu vivi desde criança muito essa coisa forte da política do clube Do Bahia. em minha casa. E quando a gente entra, começa esse modelo de redemocratização, uma coisa que pouca gente sabe, por exemplo, a eleição no Bahia para presidente, ela acontece exatamente como a eleição de presidente da República, por exemplo. As urnas são urnas do TRE, que o Bahia aluga. A Fonte Nova vira um colégio eleitoral igualzinho, com urna eletrônica, que você chega lá na sua sessão, entrega a carteira de sócio pro mesário, ele confere se você tá apto, libera, você vai lá, é igual. Sim. É igual. Então, o Bahia construiu essa A democracia corintiana, a democracia baiana. baiana, sem sombra de dúvida. É. E aí, nesse modelo, o Bahia conseguiu sair na frente com muita coisa. O Bahia foi o primeiro clube a adaptar o seu estatuto ao Código Civil. Por exemplo, para ser candidato a presidente do Bahia, o cara tem que ter ficha limpa. Isso já consta desde 2013 já. Então, o Bahia foi vamos sair na frente com muita coisa. Mapeou as suas dívidas muito cedo. Então, desde 2014, o Bahia tem um acordão na Justiça do Trabalho, que paga mensalmente o acordão. Tem então, tudo muito mapeado e controlado. Então, quando chega essa oportunidade de SAF, de fato, mudar essa prateleira. Porque o grupo que chega para comprar um clube como o Bahia, ele tem uma dívida que já está toda reconhecida, então ele não tem susto. É uma dívida que, diante, por exemplo, de uma dívida do Cruzeiro e Botafogo, é infinitamente menor. Sim. Então, a gente tá falando Cruzeiro e Botafogo aí na casa do 1 bilhão e o Bahia na casa de 250 milhões. Então, é infinitamente menor. O Bahia, em 2020, inaugurou um CT, que é um CT top de linha, um dos 3 melhores do Brasil. Então, você tem um centro de treinamento top, um clube com a dívida, em tese, pequena, um clube com torcida, com um bom contrato com o estádio, botar a mão, contratar jogador, montar o time e fazer andar, velho. Então, assim, tem uma possibilidade realmente, eu diria que de colher frutos mais rápido do que as outras SAFs. Como eu falei, o Cruzeiro, a gente tem como obrigação no nosso trabalho fazer a receita acontecer, né? Então, é com o próprio clube que tem que fazer a receita adicional. No caso de Textor, você tem quase que um mecenas. É uma postura de mecenas de injetar grana. Tem aqui no bolso, vai. Vai. E no caso do Bahia, é um clube que está sendo comprado pelo maior grupo de futebol do mundo. Então é uma empresa que tem um know-how do futebol e tem o dinheiro. Então vão fazer as coisas de maneira mais racional e já tem processo. Os processos estão todos desenhados. O passivo não é gigante. Já tem os processos desenhados. Às vezes, eu falo assim, no Cruzeiro, no Botafogo, a gente, por o trabalho começar a pegar velocidade, você tem que organizar processos do dia a dia, com coisas simples. Então, eu vou pedir uma água no almoxarifado.
você tem que saber para quem você pede. Se você pede, você vai pedir de boca ou você vai pedir no e-mail? Então, isso é processo. Então você tem que começar... clube organizado, isso já tá... Exato. Já é meio caminho andado. Porque você gasta muita energia, porque é muito processo para coisa simples. Porque são clubes que eram muito desorganizados, Exato. né? Então, não é o caso do Bahia. Não é o caso. Então você já tá, eu diria, com alguns passos na frente. E aí, paralelo a isso, já era um modelo também com pouca influência política, pelo rompimento que teve do movimento de democratização. Então, eu acho que o Bahia, de fato, tem chance de colher frutos em breve. A torcida não pode ter expectativa de achar que é o Grupo City, vai trazer... O Guardiola. Haaland pra jogar, não é isso. Esse é complicado, que a torcida... Óbvio. Se a gente coloca nessa posição de torcedor assim, empolga. A gente vê, por exemplo, pelos números que foram divulgados, o Bahia deve ir para uma folha aí de 120 a 150 milhões. Mas o Flamengo tem uma folha de 300. Então, a gente tá falando de que é um baita crescimento de folha, mas é um crescimento também... paulatino, aos pouquinhos. Eu imagino que tem muito investimento na base, né? Exato. Porque o Bahia já tem uma tradição na base. Já tem. O Grupo City, o próprio City, o City mesmo, o Manchester City, já teve um investimento na base. Você vê que os jogadores são basicamente jovens que jogam. Exato. E aí você tem a vantagem, você tá num grupo que tem muitos jogadores, né? Então, às vezes você vai investir menos, porque o jogador já faz parte do grupo, né? Então, sei lá, tem um jogador do uruguaio lá no City Torque, do Uruguai, que é uma puta promessa uruguaia. Bota no Brasil pra traz quem no não Brasil, tá ali, bota ele pra jogar aqui os 2 anos no Brasil, o cara explode, aí surge um Arrascaeta, uns caras assim, beleza, aí o cara já tá formado aqui, aí leva pra outro clube do grupo. Então, eu acho que tem uma margem de possibilidade boa. E trabalhos como o Ceará, o Fortaleza, que são 2 clubes que há muitos anos vêm consolidando o trabalho, também fruto de organização, apesar de não serem SAF, mas Por clubes enquanto, que, por exemplo, não têm dívida. O Ceará não tem dívida. Exato. Então isso facilita muito para você poder construir. Você não fica... a gente brincava no Bahia, na época, que era assim, cada milhão que entra é 500 mil para pagar o passado e 500 mil para frente. Então você perde muito porque você sempre tá pagando o passado. Você fica... uma âncora, né? Âncora, exato. E aí o Fortaleza e o Ceará tem cada ano despontado, né? Óbvio, o Ceará esse ano tá oscilando mais do que o normal. Fortaleza tem se mantido, mas faz parte também. Com certeza. Desempenho de campo vai alternar. Eu brinco que se o Campeonato Brasileiro, se no futuro forem 20 SAFs... 4 vão cair. 4 vão cair do mesmo jeito, e só é campeão 1. Então, não tem jeito. Não tem pra onde correr. Que nem a situação dos clubes organizados, né? A gente espera todos se organizem, mas vai cair 4 do mesmo jeito. Então, Cruzeiro na próxima temporada, vou perguntar, Campeonato Mineiro é uma realidade? Aí campeão, sem sombra de dúvida. Dá pra bater de frente com o Galo, assim. Vamos bater de frente. Você falou. Aí a gente vai ser campeão. Mas eu vou quebrar a cara, eu vou me consagrar. Mas a gente quer ser campeão mineiro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse ano... Na Copa do Brasil já entrou na frente? Entra na terceira fase. Exatamente. No Campeonato Mineiro desse ano, a final contra o Atlético, teve um fator muito bonito, né? Que foi, mesmo perdendo o título, a torcida do Cruzeiro cantou muito, vibrou muito depois do jogo. Depois de ter perdido. Porque ela entendeu que, mesmo com a fragilidade que o clube vinha passando desses anos, o time perdeu, mas perdeu lutando até o final, jogando de igual para igual. Então, esse tipo de postura contribui muito. O torcedor se enxerga nisso, né? Se identifica. Ele se sente representado isso aí. quando o time joga dessa maneira. Show de bola. Lenin Franco esteve com a gente no Charla Podcast. Palmas pra ele. Diretor de negócios do Cruzeiro. Cara, foi uma honra pra gente saber e expor pra galera, né? O que tá acontecendo dentro do clube. Exato. Detalhes específicos que pelo menos eu não sabia, por exemplo, da forma de jogo. Quem delimitou a forma de jogo, que no caso foi o Paulo André. E daí, né, o Pesolano foi lá, né, garimpado, pensado, porque é um técnico que se enquadra nessa forma de jogo. E queria parabenizar você, né? Temos quantos torcedores de Botafogo aqui?
Dois. Então, parabenizar você também pelo trabalho feito no Botafogo, né? E essa forma de enxergar futebol. Cara, a sua história no Bahia é muito legal também, eu não sabia. Sim. Isso é uma honra pra você, né? Ver o Bahia agora encaminhando essa SAF, né? Organizado. Não, e a trajetória do Lene também, que sai De organização do futebol brasileiro, ele né, sai cara? acho que é o único caso, né? O primeiro caso, né? Você sai do Nordeste pro Sul. Geralmente o Sudeste que tá jogando esses profissionais. A gente falou isso hoje aqui, teve um painel sobre isso. De como foi um movimento novo, assim, vamos dizer assim, no mercado, né? Hoje tem Rafael, que tá no Santos, que veio do esporte. Eu fui Botafogo, fui pro Cruzeiro. Por muito tempo, executivo só de futebol é que rodava clube, né? E executivo de marketing pouco rodava. Normalmente eram sempre pessoas que já eram torcedoras do clube, que... Isso. Que a gente destacadas no meio. Exato, mas eu diria que isso é um movimento muito parecido com o que aconteceu entre os anos 80 e 90, por exemplo, com o mercado publicitário. E aí, particularmente da Bahia, foram diversos publicitários para São Paulo. E hoje, as grandes agências, as maiores do Brasil, todas fundadas por baianos, né? Então, se eu fizer uma lista rápida aqui, eu vou falar Duda Mendonça, Nizam Guanais, Sérgio Amado, Sérgio Gordilho, todos de Salvador, todos baianos. Os principais. Os principais. Do Brasil. Você tem o Washington Oliveto, que é paulista, que é uma grande referência, mas os outros todos, as grandes referências são baianas. E foi um movimento de sair do Nordeste também pro Sudeste, né? Então, acho que hoje no futebol que tá acontecendo algo semelhante, né? Os clubes começando a olhar essa possibilidade de trazer profissionais do Nordeste que, de alguma maneira, estão se destacando com o seu trabalho. E, graças a Deus, o meu tem dado certo e Papai do Céu tem ajudado. Baiano é criativo, né? Eu não ia falar isso. Criatividade, guerreiro. Exatamente. A gente tem que O nordestino é muito criativo. Criativo do Eu só nordestino. sei observar a música, né? As artes como um todo, né? As artes como um todo. Na literatura, na música, nas artes plásticas. O Nordeste tem um DNA ali. E mais movimentos musicais. Sim. Né? O último grande movimento musical foi no Recife, né? Com Chico Sainz, Nação Zumbi. Enfim, o último grande movimento musical do Brasil. Não, né? sem dúvida. E música na Bahia, então, fala que não nasce, você já nasce músico, não, né? Sim. Então é impressionante. Você pegar desde ali do tropicalismo, né? Caetano, Gil, Bethânia, Gal, e vem trazendo... Até o axé, né? E aí agora, pra mim, que é mais do que uma banda, é um movimento musical também, que é o Baiana System. Pô, sensacional. Tínhamos falado do Baiana System. Então, você vê como transita isso no DNA do povo e... Eu tenho muito orgulho disso. Se você não assistiu um show em loco do Baiana System, assista. Tá por fora. Eu assisti lá no centro do Rio, irmão. De graça. Eu paguei o meu na fundição. Eu vi na fundição, amigo. Espetacular, Que show, irmão. Que show. Pô, muito bom. É uma aparição. Exatamente. Cara, fechando falando de Baiana System, não tinha jeito melhor de finalizar esse dia. Exatamente. Aqui, né, cara? Mais 4 horas ao vivo. Mano, passaram por aqui representantes do Bahia, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Flamengo e agora o Lenin do Cruzeiro. Amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais. Então, muita coisa pra acontecer ainda aqui no Confute Nordeste. Cara, sensacional. Cara, eu tô orgulhoso, Betão. Você? Eu pra caralho. Toma muitas cusquinhas agora? Então, eu dei Amanhã uma segurada. Eu já estava quase... Eu ainda tô zerado. Você ia fazer o bate-papo com o Lene sozinho. Eu parei, bebi uma água, tomei um café. Tem que preparar pra sábado, porque... Tem acompanhar o Chulapa, amigo. Não é fácil. Aí só aumenta o balde. Aumenta o balde. E outra coisa, eu vou me alimentar antes, senão eu vou cair. Melhor, cara. Valeu, galera. Esse é o Charla Podcast diretamente de Fortaleza, Ceará. Pra galera que tá